No Dicas do Especialista de hoje, eu vou falar sobre vazamento elevado, causas e como tratar, como manejar. O vazamento elevado com tratamento da pressão positiva, ele tem basicamente três origens. Uma é alguma rachadura na máscara, na traqueia, algum furo ou alguma outra questão que não sejam os orifícios do porto exalatório da máscara. Outra causa possível é boca abrindo e a outra é máscara se deslocando ou máscara fora do lugar, né? Ou eventualmente o paciente que tira o CPAP durante a noite sem perceber e não desliga o equipamento. Então, quando a gente pega um relatório do CPAP e tem lá vazamento elevado, a gente tem que pensar nessas três possibilidades. Como é que a gente maneja isso? Se for no equipamento, então o primeiro passo é testar tudo, né? Ver se não tem nenhum vazamento pela máscara, na estrutura da máscara, uma rachadura no silicone e também na traqueia. Feito isso e não tem nenhum tipo de dano nessas estruturas, a gente precisa avaliar se isso vem da boca do paciente ou do deslocamento da máscara. Uma dica que eu dou, uma pergunta importante para ser feita é: o senhor acorda com a boca seca? Você tem sensação de ressecamento na garganta, independente do uso de umidificação, tá, pessoal? Muitas vezes a boca seca, ela já sugere que em algum momento essa boca abre e o ar que entra pelo nariz, falando na máscara nasal, ele pode escapar pela boca, e da máscara oronasal, a abertura de boca com entrada de ar na cavidade oral também provocam essa boca seca, mas não necessariamente provocam vazamento, tá? Então aí nesse caso eu me refiro mais à máscara nasal. Uma outra coisa que pode acontecer é posição do corpo, né? Então, se o paciente, em algum momento, ele vira em posição supina, e aí nós temos o efeito da gravidade, né? Fazendo com que a mandíbula, ela relaxe, a musculatura relaxa, a mandíbula abre, então o ar vaza. Outra causa de vazamento pela boca é a fase do sono que esse paciente pode estar. Então, se ele entra em sono REM e ele tem uma atonia muscular, também pode acontecer. E esse relaxamento muscular, ele vai depender muito de como é o tônus, o trofismo dessa musculatura, se ele tem uma boa função de língua, né? Principalmente, não é só a musculatura que faz o selamento labial, mas sim o acoplamento da língua no céu da boca. Então, nesse aspecto, os fonoaudiólogos nos ajudam muito a tratar, a minimizar os efeitos da abertura de boca. Até porque, muitas vezes, essa abertura de boca provoca despertares e esses despertares começam a inviabilizar o tratamento para o paciente, porque ele acorda muito para tomar água, ou ele acorda muito incomodado com a boca seca, eventualmente ele não consegue conciliar o sono de novo, né? A gente tem que observar se ele tem a dentição completa, ou no caso de uma pessoa que use prótese dentária, investigar se ele usa ou não essa prótese dentária quando vai dormir, porque a prótese ela ajuda também a manter uma certa estabilidade aqui dessa região de lábios e tudo mais, tá? Então, posicionamento e fase do sono são importantes. Outro detalhe é se ele usa algum hipnótico mio-relaxante, né, ou algum relaxante muscular. Porque na vigência dessas medicações existe sim a possibilidade da boca abrir mais, ficar mais relaxada. E nós também conseguimos observar que muitas vezes isso acontece quando o paciente ele faz uso de bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica também ela tem um efeito de relaxamento da musculatura. Então isso falando em termos de boca. Quando a gente fala em termos de máscara, é muito importante conferir se o ajuste das tiras da máscara está sendo feito de forma adequada. Também é importante conferir se a máscara está na posição correta, porque muitas vezes, por exemplo, em máscara oronasal, o paciente ele traz a máscara mais aqui embaixo, né, para talvez funcionar como uma queixeira, e aí a gente tem vazamento por várias partes, né, tanto na parte superior, lateral e inferior da máscara. Máscaras pillow, não é incomum o paciente inverter o pillow da máscara e usar a máscara de cabeça para baixo. Então, esse posicionamento é importante. Outra coisa além do ajuste de tiras e do posicionamento, qual é a posição que ele dorme. Ele dorme com a mão embaixo da máscara, com o cotovelo, ele dorme de bruços, isso pode também ao longo da noite deslocar a máscara, e é claro, o travesseiro, né? Eu sou fã
de avaliação de travesseiro, porque muitas vezes o paciente, a gente tem que lembrar que o travesseiro ele tem uma certa densidade, ele vai afundar no centro da cabeça, que é onde é uma região que pesa muito, e a lateral desse travesseiro vai se deslocar contra a máscara. Né? Então ele começa a ter um deslocamento de máscara e aí começa a apertar demais a máscara para ela não sair do lugar, e muitas vezes a causa é o travesseiro. Lembrando que além do aspecto da maciez do travesseiro, a nossa cabeça relaxa e aí ela se projeta contra a máscara sai do lugar. Então essas seriam as minhas dicas para você que tem dúvida ou que se depara com uma situação de vazamento elevado no paciente que trata apneia do sono com pressão positiva, ok?